Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Venham comigo ler Bíblia. Eu quero deixar este convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Assine este canal e seja abençoado. Por quê? Porque é o canal da Irmã Josimere? Não, é porque é o Vem Comigo Ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia como ela é, sem adulterá-la. Amém, queridos? Digo isso com muito temor e tremor no Senhor. Vem comigo ler Bíblia e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos lendo a Epístola de Tiago. Esta epístola é muito forte e é de um crescimento extraordinário. Se você sentir no seu coração de compartilhar, compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, com vizinhos. Compartilhe a palavra do Senhor, porque esta palavra, ela nos edifica. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, se você tiver sua Bíblia física, em capítulo 3 da Epístola de Tiago. Amém, queridos? Que nos diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Ah, que palavra gloriosa, irmãos! Eu não consigo parar sem meditar nessa palavra. Ainda que os abatidos rijos ventos, são aqueles fortes ventos, né, que batem, eles são guiados por um pequeníssimo leme e são dirigidos para onde quer que o impulso do timoneiro leve, aquele que está guiando, né, o leme. Ainda que o vento sopre ao contrário, se ele querer ir para aquela direção, ele vai contra o vento. Aleluia, que palavra gloriosa, irmãos. Que palavra gloriosa. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É bem assim. Uma só palavra fere de uma maneira um coração, um sentimento, que a própria palavra diz que é melhor construir, ou mais fácil construir, uma cidade inteira do que reconquistar um coração ofendido. Por isso a língua, ela tem muito poder. Poder para edificar, poder para destruir, poder para abençoar, poder para amaldiçoar. Haja na nossa língua a direção do Espírito Santo para profetizar bênçãos sobre a nossa casa, sobre o nosso esposo, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os vizinhos, sobre mãe, sobre pai, sobre filhos. A língua abençoa, irmãos, abençoa. Abençoe seu pastor, abençoe seu ministério, abençoe sua igreja, abençoe aqueles que estão do seu lado, abençoando o ministério, a sua vida. Abençoe. A língua é um órgão pequenininho, que tanto pode construir como pode destruir. Tanto pode unir quanto pode desunir. Diz assim, ó: assim também a língua é pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Às vezes é só um aquecimento do sol na folha muito seca. Já sai uma fagulha e ali acontece as grandes queimadas.
Assim é a língua quando solta uma palavra sem o direcionamento de Deus. Ora, a língua é fogo. Versículo 6. A língua é fogo e o mundo... Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, entendi? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Tiago aqui, ele disse que existe um mundo na nossa língua, ó. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Ele quis dizer que ela está no centro. Por isso que o próprio Jesus disse, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Por quê? Porque o que sai daqui são as palavras, são atitudes, às vezes até gestos já ferem pessoas, né? Muitas vezes um rosto virado, uma cuspida. Eu lembro, muitas vezes, eu saía do meu trabalho, eu encontrava pessoas que iriam estar comigo no mesmo local de adoração ao Senhor e viravam o rosto, cuspiam no chão. Faziam de conta que eu não estava ali. Isto fere, irmãos. Claro que um mover do Espírito Santo vai trabalhando e você não liga mais para esse tipo de ato. Mas quem ainda não está maduro o suficiente, se entristece. Então, o centro do nosso corpo existe um órgão chamado língua, que domina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas. Meu Deus, irmãos. Em chamas pelo inferno. Isso aqui é muito forte, irmãos. Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Por quê? Por causa que temos poder na palavra, no domínio. Lembra quando o Senhor disse para Adão, e eu te dou o domínio sobre os animais? Sobre as aves do campo? Sobre todas as feras? Tá aqui, ó. Todo gênero humano domina os animais. A língua, porém, versículo 8, ó. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Não é dominar, é domar. É mais incontido, carregando de veneno mortífero. Veneno mortífero. Por quê? Porque se soltar palavras inconscientes, palavras sem pensar, mata um ser humano. Pessoas que não pensam antes de falar podem destruir algo muito glorioso, irmãos. Por isso que se nós pecarmos com ela mesmo, que nós pecarmos com ela, temos que confessar os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que tem que confessar os nossos pecados. Falando, às vezes a irmã Mary está ministrando e eu sempre peço, quer aceitar Jesus? Amém, quero. Então confesse com a sua boca. Temos que confessar com a nossa boca, dizer que só Ele é o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Cremos nele de todo o nosso coração, que Ele é o nosso único e suficiente Deus. Temos que confessar com a nossa língua, com a nossa boca. Para quê? Para repreender as artimanhas do inimigo. E o Senhor Jesus vencer sobre a nossa vida através da nossa declamação, da nossa língua, profetizando sobre a nossa vida que existe um Deus. A língua, porém, nenhum do homem é capaz de domar, é mais incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha só, irmãos, como temos que cuidar.
Estamos no culto, adorando a Deus, louvando a Deus, ministrando, organizando, ministrando como ministros da Santa Palavra do Senhor, cuidando de grandes igrejas, de pequenas igrejas. Estamos usando a palavra, usando a língua para adorar a Deus. Mas se um dos pequenininhos erra, a língua que vai para lá para os altares, chorar, derramar lágrimas, sabe o que acontece? Abre a boca para amaldiçoar os seus irmãos, amaldiçoar os homens, que são o quê? Imagem e semelhança do Deus vivo que acabou de adorar lá na igreja, lá no altar. Mas sai do culto, senta na roda da mesa e aí começa a amaldiçoar, jogar praga sobre os pequenininhos, filhos de Deus. Então a língua, irmãos, eu costumo dizer, se nós não cuidar, vai levar muita gente para o inferno, irmãos. Que nós possa pedir para Deus misericórdia. Enquanto Jesus não chega, enquanto a trombeta não soa, declarar com esta boca que Deus nos deu, com esta língua que Deus nos permitiu ter, pedir perdão por todas as palavras ditas, pedir perdão por tudo que foi conversado e comentado para pessoas que não têm sabedoria e passam indevidamente para a frente, coisa que não era necessário, sendo de ordem eclesiástica. Pedir perdão e pedir misericórdia para essas pessoas que usam a língua indevidamente para destruir ministérios e destruir pessoas. Amém, queridos? Porque Deus, não esqueça, Salmo 139, 7, da sua face, dos seus olhos, ninguém se esconde. Naum, capítulo 1, Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Se falou, vai colher. Se plantou, vai colher. Então, plante misericórdia, plante palavras de bênção sobre as pessoas e você colherá a bênção. Amém? Acaso, versículo 10. Feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. De uma só boca procede bênção. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Uma fonte jorra doce e amargo junto? Não. Ou é doce ou é amargo. De uma fonte não jorra dois tipos de água. Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Não. Quem produz azeitonas não é a figueira, irmãos. Por favor, a videira, ela não produz figos, ela produz uvas. Então, o que vai gerar aquele fruto, vai ser aquele fruto. Não tem como eu ser uma bênção de rosto, ser bênção nas vestes, ser bênção no cabelo, mas não ser bênção no coração, para que quando abrir a boca, jorrar bênção, jorrar bênção, jorrar bênção, jorrar água da vida, jorrar água da palavra, para quê? Para edificar vidas, edificar pessoas. E às vezes é uma exortação, porque o amigo verdadeiro exorta. O pai corrige. Às vezes a palavra é dura, mas é o quê? A água viva. Falando a verdade. Não está machucando ninguém. Não está usando a palavra para ferir alguém. Porque a língua é poderosa para ferir ao ponto de matar. E quem prega a palavra, quem prega Jesus, quem prega a vida eterna, não quer que ninguém se perca. Então vai pregar a verdade. E às vezes a pessoa está no pecado e não quer receber a verdade. Mas aí é o Senhor que vai conter, é o Senhor que vai conduzir, é o Espírito Santo que vai ensinar, vai moldar. Mas nós temos que usar a nossa palavra para falar a verdade. Não a mentira, mas a verdade.
Amém, queridos? Que diz assim: a sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mestre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vós no coração inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento de grupinhos, né? Não, eu vou lá porque eu gosto de fulano, mas eu não vou lá porque eu não gosto de ciclano. É grupos, são facções. E às vezes existe dentro das nossas igrejas, existe dentro de famílias. Ah, no almoço da tal pessoa eu vou, mas no almoço da outra tal pessoa eu não vou. Ah, eu gosto dessa tal pessoa, então eu tiro fotos, mas na outra pessoa eu não. Irmãos, isso é faccioso, coração faccioso. Temos que limpar o nosso coração, amar a todos com seus defeitos, amar a todos com suas bênçãos, com as suas dádivas. Cada um tem o seu jeito de adorar a Deus, de ser gritão, de ser mais calminho, mas temos que amar o nosso próximo como ele é. Ensinar pela palavra como o Senhor Jesus quer que todos sejamos. Mas não ter coração faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Provém do demônio todo sentimento de inveja amargurada, sentimento faccioso e aqueles que gostam de se gloriar, né? Pois onde há inveja, versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, esse versículo aqui, ele nos mostra um caminho para nós, igreja. Pois onde há inveja, sentimento faccioso de grupos, de acepção de pessoas, aquele que tem poder aquisitivo senta na minha mesa, aquele que não tem fica no lado de fora. É sentimento faccioso, irmãos. Cuidado, isto aqui é Bíblia. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Ó, o Gálatas 5 aqui, ó, frutos do Espírito. Plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Sem fingimento. Abrace de verdade, ame de verdade, chore de verdade, suplique de verdade, interceda de verdade. Não diga, vai orar. Tá, eu oro, mas esquece de orar. Não, irmão, se você é um intercessor, alguém lhe pediu oração, tire o tempo que for necessário, mas interceda lá no céu junto àquela pessoa. Se Deus vai recolher, se Deus não vai recolher, se Deus vai curar, se Deus não vai curar, isso compete ao nosso Deus. Agora, ao intercessor, compete batalhar por aquela alma, por aquela vida. Imparcial e sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Eu vou ler de novo. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Quem promove a paz, colhe os frutos da justiça. Amém, queridos? Amanhã, se Deus assim nos permitir, leremos Tiago, capítulo 4. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus, medite nessa palavra. Não sei se você vai ver esse vídeo hoje ainda ou na madrugada, talvez somente amanhã. Mas Deus lhe abençoará grandemente a todos que assistirem esse vídeo, que compartilharem esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá no canal. Talvez você já foi inscrito e por algum motivo do sistema você não está mais inscrito. Vai lá, confere, vê se você é inscrito e abençoe esse canal a abençoar muitas vidas. Deus vos abençoe, queridos.